Sim. Então vamos aqui falar um bocadinho sobre as autorizações de residência. Em primeiro lugar, deixar-vos aqui uma pequena nota introdutória do que é a Legal Walk, quem é que nós somos, onde estamos e o que é que fazemos atualmente. Neste momento temos 5 escritórios em Portugal: Águeda, Braga, Évora, Lisboa e Mafra. São as cidades em que nos encontramos em território nacional. Temos algumas parcerias a nível internacional, por isso é que estamos aqui hoje em parceria com a Brasil Visa, que é um dos nossos parceiros, sendo que se situa no Brasil. Esta é a nossa equipa de advogados e com quem trabalhamos todos diariamente. E hoje vamos então falar aqui um bocadinho sobre autorizações de residência e os aspectos práticos da obtenção de residência em Portugal. Em primeiro lugar, eu gostava de fazer uma distinção, porque quando os clientes chegam até nós, e sobretudo os brasileiros, eles perguntam-nos eles dizem que querem entrar em Portugal e nós dizemos que para o efeito é necessária uma autorização de residência. A primeira pergunta que eles nos fazem é: o que é uma autorização de residência então? E a autorização de residência, este é o cartãozinho que corresponde à autorização de residência, é um documento sobre a forma de cartão emitido pelas entidades portuguesas e que permite aos cidadãos estrangeiros residir em Portugal durante um certo período de tempo de forma legal. E sendo que atualmente existem autorizações de residência temporárias ou permanentes. As permanentes não têm limite de validade e as temporárias têm então o limite de validade para o primeiro cartão de 2 anos e para o segundo cartão de 3 anos, que eu mais à frente vou explicar como é que se processa as validades das autorizações de residência. E uma questão que se impõe também é saber qual a diferença entre um visto de residência e uma autorização de residência, porque são 2 processos distintos. O visto de residência permite que a pessoa, o requerente, entre em território nacional de forma legal, ou seja, para depois, em Portugal, requerer a autorização de residência. O visto de residência acaba por ser um carimbo no passaporte do requerente que permite que essa pessoa entre em Portugal de forma legal, ou seja, quando entra em Portugal, no aeroporto, quando passa pelos serviços de imigração, pelos serviços de Fronteiras e Fronteiras, exibe o seu passaporte e o seu visto e entra em Portugal sem problemas. Quando assim não é, quando assim não tem o visto no seu passaporte e é obrigatório ter, não é possível entrar em Portugal. A entrada em Portugal é barrada. E existem diferentes tipos de autorizações de residência. Não vamos hoje falar de todas, porque não pretendemos aqui amassar-vos, pretendemos sim dar algumas luzes sobre os tipos de autorizações de residência e vamos nos debruçar sobre as mais importantes, que são as que se usam mais no dia-a-dia. A primeira das quais é a autorização de residência para a atividade profissional subordinada, que é o designado contrato de trabalho ou contrato de promessa de trabalho, que também é possível requerer através de um contrato de promessa de trabalho, para exercício de atividade profissional independente, que é o designado contrato de prestação de serviços, ou também através da constituição de uma empresa, o Tech Visa e o Startup Visa. Depois, a autorização de residência para estudo em estabelecimentos de ensino secundário superior ou para estágios não remunerados, sendo que não iremos falar deste tipo de autorização de residência, nem da autorização de residência para voluntários, porque são os que não é menos importantes, mas os menos requisitados. Depois, autorização de residência para reagrupamento familiar e a tão requerida manifestação de interesse e que muitas vezes, e que está com um atraso de 1 ano e meio e que muitas vezes leva estes requerentes a terem alguns problemas. E depois o Golden Visa, que é muitas vezes muito conhecido entre os investidores. Passando então à autorização de residência para atividade profissional subordinada, que é o contrato de trabalho, o contrato de promessa de trabalho, há uma nota primária a destacar. É necessário o visto de residência e esse visto de residência tem que ser compatível com a autorização de residência. Isto é, não é possível um requerente pedir um visto Schengen, ou seja, um visto para turismo, e depois pedir uma autorização de residência para trabalho.
Isto não é possível. O visto tem que ser para trabalho e a autorização de residência tem que ser também para trabalho. Tem que haver uma compatibilidade entre o visto e a autorização de residência, porque se assim não for, vai haver um problema para o requerente. Outro dos requisitos essenciais é que o requerente tem que comprovar que tem meios de subsistência para permanecer em Portugal de forma a não ser um encargo para o Estado português. E como é que isto se processa? O requerente tem que provar que tem na sua conta bancária a quantia igual ou superior a 7.980 euros. Se não tiver esta quantia na sua conta bancária portuguesa, não é possível, na sua conta bancária, aliás, não é possível de todo que o visto e a autorização de residência sejam aceitos pelos serviços de imigração. Outro dos requisitos essenciais é o comprovativo de alojamento, ou seja, o requerente tem que provar que tem meios para ficar alojado em Portugal, sendo que os alojamentos locais, que muitas vezes os clientes nos perguntam se é possível serem usados, está fora de hipótese. O CEF não aceita este tipo de autorizações, este tipo de alojamento. Os únicos meios de alojamento que o CEF aceita são as escrituras públicas de compra e venda de imóveis e os contratos de arrendamento. Alojamentos locais, alojamentos temporários não são de todo permitidos neste momento, não quer dizer que de futuro não venham a ser aceitos pelo CEF, que é o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras em Portugal, que não venham a aceitar, mas à presente data não é possível. E depois ter um contrato de trabalho ou um contrato de promessa de trabalho válido, com uma entidade em Portugal. Já no âmbito da atividade profissional independente, e aqui vamos nos debruçar sobre a constituição de empresas, porque a grande maioria dos requerentes que recorrem a este tipo de autorizações de residência falam não pela prestação de serviços, que é a atividade profissional independente, mas sim pela constituição de empresas. E aqui há de destacar que existem diversos tipos de empresas em Portugal, mas é de salientar que os dois tipos de empresas que têm um caráter mais preponderante são as sociedades por cotas e as sociedades anónimas. Nas sociedades por cotas ou sociedades limitadas, o capital está dividido em cotas e não em ações, tal como o próprio nome indica. E o valor mínimo para constituir a sociedade é €1. Ou seja, se for um sócio, basta €1 para constituir a sociedade, para formar o capital social. Se forem 2 sócios, basta €2, ou seja, €1 por cada sócio. Sendo que o valor das dívidas do passivo é limitado ao valor do capital ou à participação que cada sócio detém na empresa. E aqui, neste tipo de sociedades, os órgãos que gerem a empresa designam-se por gerentes e não conselho de administração ou administradores, como acontece nas sociedades anónimas. Já nas sociedades anónimas, o capital, tal como o nome também indica, está dividido em ações e o valor mínimo para a constituição das sociedades anónimas já é maior, são 50.000 euros e não €1. E também a responsabilidade dos acionistas, aqui as pessoas que detêm as participações sociais designam-se por acionistas e não por sócios, é limitada ao valor que cada um deles subscreveu na empresa. E a empresa é gerida por um administrador, se o capital for inferior a 200.000 euros, ou por um conselho de administração. Posteriormente, relativamente ao TEC Visa, que é o TEC Visa e o Startup Visa acabam por ter pontos de contacto e são autorizações de residência que, dentre todas que vamos falar, foram as mais recentes a serem criadas. O TEC Visa tem como objetivo garantir que profissionais não europeus, mas altamente qualificados, sobretudo na área da tecnologia e da inovação, obtenham de forma menos burocrática empregos criados pelas empresas nacionais e estrangeiras que investam em Portugal. Mas essa empresa tem que ser certificada pelo IAPMEI, que é o Instituto de Apoio às Pequenas e Médias Empresas e à Inovação, que o requerente tem de incorporar. Ou seja, tem que haver obrigatoriamente uma empresa certificada pelo IAPMEI. E este processo de certificação da empresa pelo IAPMEI
é um processo bastante burocrático e que demora algum tempo. Não é um processo que as pessoas pensem que é simples e rápido. Não, demora algum tempo, porque até mesmo o IAPMEI não é uma entidade que seja bastante célere, por isso é um processo longo. Ao nível do Startup Visa, também é um programa de acolhimento a estrangeiros empreendedores, mas a diferença aqui tem a ver com o facto de ser possível até 5 pessoas, enquanto que no Tech Visa é uma autorização de residência por um Tech Visa por um investidor. Aqui no Startup Visa, um processo de Startup Visa pode conceder até 5 autorizações de residência. E trata-se de um processo de uma autorização de residência para investidores, empreendedores em Portugal, com vista à concessão da autorização de residência para imigrantes, sendo aplicável a empreendedores que pretendam desenvolver o seu projeto empreendedor e inovador em Portugal, ainda que não tenham constituído empresas. Mas também se aplica aos empreendedores que já tenham empresas constituídas nos países de origem e pretendam exercer a sua atividade em Portugal. O que é bastante positivo, porque desta forma os investidores têm as suas empresas já nos seus países de origem, mas desta forma conseguem obter uma autorização de residência em Portugal. Depois, o startup também exige a celebração de um contrato de incubação, com uma entidade incubadora certificada pelo IAPMEI. No Tech Visa bastava que a entidade fosse certificada pelo IAPMEI. Já no Startup Visa é necessário, é condição obrigatória, um contrato de incubação com uma entidade incubadora. E essa entidade incubadora tem que estar certificada pelo IAPMEI. O ponto de diferença acaba por ser o contrato de incubação. O ponto de contacto acaba por ser que a entidade tem que estar certificada pelo IAPMEI. Ao nível do reagrupamento familiar, este é, sem sombra de dúvida, uma das principais autorizações de residência nos últimos anos, que acaba por ter uma grande afluência, em que os investidores, os requerentes, querem trazer, quando estão cá, querem trazer a sua família mais próxima para junto deles. E esta é uma autorização de residência que lhes permite trazer os seus familiares diretos. Não são todos os familiares, acabam por ser os familiares mais próximos. Nomeadamente, o cônjuge, marido, esposa, pode reagrupar, os filhos menores a cargo do casal ou um dos cônjuges, os filhos menores adotados, os filhos maiores a cargo do casal, desde que sejam solteiros e que se encontrem a estudar num estabelecimento de ensino em Portugal. Muita atenção a isto, porque se já não estiverem a estudar e se já forem casados, os filhos não podem ser reagrupados. Têm que ser obrigatoriamente solteiros e frequentarem um estabelecimento de ensino em Portugal, seja ao nível de ensino secundário, seja ao nível de ensino universitário, pós-graduações, licenciaturas, mestrados, doutoramentos, são perfeitamente enquadráveis nesta situação, mas têm que ser solteiros e encontrarem-se a frequentar um curso num estabelecimento de ensino em Portugal. Também os ascendentes na linha reta, ou seja, os pais do requerente e os sogros, também podem ser reagrupados. Por fim, os irmãos menores, desde que se encontrem sob a tutela do residente. Mas tem que se chamar aqui a atenção para um ponto muito importante, que é o facto de, por cada reagrupado familiar, o requerente tem que ter na sua conta bancária, obrigatoriamente, a quantia de 3.990 €. Ou seja, se um requerente quiser trazer a sua esposa e o seu filho, tem que ter 2 vezes na sua conta 3.990 €, mais os 7.000, que falámos há pouco. Tem mais esta quantia, ou seja, acaba por ser uma quantia muito elevada que o requerente tem que ter na conta para ele próprio e para os seus reagrupados familiares. Ao nível da manifestação de interesse. A manifestação de interesse é um tipo de autorização de residência que cresceu imenso nos últimos anos.
Só que esta autorização de residência está com um atraso significativo de cerca de 1 ano a 1 ano e meio. E faz com que, neste momento, existem bastantes pedidos, mas o CEF não está a conseguir dar vazão em Portugal aos diferentes pedidos. E o que é manifestação de interesse, ou também designada MI? Permite que qualquer cidadão estrangeiro que tenha entrado legalmente em Portugal, e a entrada legal em Portugal prova-se com o visto de residência, e que por qualquer motivo tenha permanecido em território nacional mais tempo que o permitido pelo seu visto, mas que se encontre com a inscrição regularizada junto da AT, Autoridade Tributária, e da Segurança Social, e que tenha um contrato de trabalho. Ou seja, para requerer a manifestação de interesse, é necessário cumprir uma série de requisitos. Ou seja, não ter dívidas perante a AT, nem a Segurança Social, e ter um contrato de trabalho. Esta manifestação de interesse acontece muito, sobretudo quando os cidadãos estrangeiros vêm para Portugal com um visto de turista, mas gostam de Portugal e não querem abandonar Portugal, querem permanecer cá. Então, eles entraram de forma legal em Portugal, mas depois do visto terminar a sua validade, eles continuam em Portugal, pelo que o visto perdeu a sua validade. E este é o instituto que lhes permite, é o único instituto que lhes permite requerer uma autorização de residência, apesar do seu visto já estar caducado. E nos últimos anos tem ganho muita afluência e, como tal, deve não estar a conseguir dar resposta, mas vamos acreditar que até ao final do ano vamos ter aqui a situação regularizada e vamos conseguir resolver os processos pendentes. E ao nível dos aspectos práticos da residência em Portugal, é necessário então o alojamento em Portugal, ou seja, o contrato de arrendamento ou a escritura pública de aquisição em nome do requerente. Também é necessário o número de identificação fiscal português, que é o designado NIF, e eu penso que no Brasil tem o nome de CPR, penso que é CPR, que se chamam no Brasil. Exatamente. E para obter o número de identificação fiscal, estes cidadãos estrangeiros precisam de entregar, junto das autoridades portuguesas, o passaporte, o comprovativo de morada no país de origem, o comprovativo de residência, o comprovativo de morada, o passaporte, e desta forma conseguem obter o NIF português. Também têm de ter uma conta bancária em Portugal e, não sei se se recordam, quando no início eu falei sobre a primeira autorização de residência, o primeiro cartão ser válido por 2 anos e o segundo cartão ser válido por 3 anos. Pois é, em relação a estes tipos de autorização de residência que falámos até agora, o primeiro cartão é emitido por 2 anos. Ele é válido por 2 anos. No fim dos 2 anos, é necessário requerer um segundo cartão de residência, que será válido por mais 3 anos, o que prefaz os 5 anos da autorização de residência. Sendo que no final destes 5 anos, o requerente pode então requerer a nacionalidade portuguesa, uma terceira renovação ou a residência permanente. Quando chega ao final do 5º ano, o requerente tem assim 3 opções, peço desculpa. A nacionalidade, a residência permanente e a terceira renovação. Mas, para que o requerente consiga renovar a autorização de residência em Portugal, ele tem que provar que durante o período de validade do primeiro cartão de residência, ou seja, durante os 2 primeiros anos, que esteve em Portugal 6 meses seguidos ou 8 meses intercalados. Como é que se prova que esteve em Portugal durante este período? Com faturas, com contribuinte do requerente. Faturas de hotel, se não, normalmente não usa faturas de hotel porque tem alojamento, mas, por exemplo, restaurantes, supermercado, lojas, tudo é usado para provar que ele esteve em Portugal durante esse tempo e que cumpriu o período mínimo de estadia exigido por lei. E, por fim, vamos falar um bocadinho sobre o Golden Visa, que é a autorização de residência para investimento, ou designado ARI,
que entrou em vigor a 8 de outubro de 2012 e foi aprovado como uma medida política para lidar com a crise financeira de 2008. E o que o Golden Visa permite é que os cidadãos estrangeiros de Estados terceiros, muito importante em relação a isto, ou seja, os cidadãos europeus não podem pedir o Golden Visa, só os cidadãos de países terceiros é que o podem fazer, obtenham uma autorização de residência temporária para uma atividade de investimento com dispensa de visto de residência para entrar em território nacional. O Golden Visa também permite outra coisa, a circulação no espaço Schengen sem necessidade de visto, o que é uma mais-valia. Quais são as outras vantagens do Golden Visa? Permite ainda viajar para outros países dentro do espaço Schengen sem necessidade de visto, entrar e permanecer em Portugal, o reagrupamento familiar, e aqui ainda mais restrito o reagrupamento familiar, que é só os cônjuges, o marido e a esposa, os filhos menores ou maiores de idade, mas economicamente dependentes, e os pais e sogros maiores de 66 anos e desde que economicamente dependentes. Também a possibilidade dos investidores e os seus familiares requererem a residência permanente, a nacionalidade portuguesa por naturalização no final do 5º ano, e também falta aqui uma opção que é a terceira renovação. É as 3 possibilidades que estes referentes, estes investidores têm no final do 5º ano de investimento. Quais são então os requisitos necessários que estes investidores estrangeiros que investem através do Golden Visa têm que cumprir? Têm que ser então nacionais de um país terceiro, não é possível então aos cidadãos da União Europeia recorrerem a este programa. Têm que realizar um investimento em Portugal, que já vamos ver de seguida quais são os tipos de investimentos que eles podem utilizar. Têm que manter o investimento em Portugal durante 5 anos, sendo que se ao fim do 2º ano ou do 3º decidirem vender o imóvel, não conseguem renovar a autorização de residência e no final do 5º ano também não conseguem requerer a nacionalidade, e têm que respeitar os períodos mínimos de estadia em território nacional. Sendo que aqui os períodos mínimos de estadia são bastante mais reduzidos quando comparados com os outros tipos de autorização de residência que falámos há instantes. Enquanto que no primeiro cartão, que é válido por 2 anos, tem que estar 7 dias em Portugal, no segundo cartão tem que estar 14 dias em Portugal. Novamente, o período de permanência em território nacional aprovado através de faturas com o número de contribuinte do requerente, e desta forma conseguimos provar junto dos serviços estrangeiros e fronteiras que o requerente esteve em Portugal durante 7 dias ou 14 dias, consoante se trata do período da concessão, os 2 primeiros anos, ou do período da renovação nos 3 anos subsequentes. Então, e a questão que se impõe, que tipos de investimentos os requerentes podem fazer para requerer o Golden Visa? São 8 neste momento. 1 milhão de euros. O primeiro dos quais, a transferência de capitais de montante igual ou superior a 1 milhão de euros. Trata-se de transferência de capitais para uma conta bancária em Portugal, no valor superior, igual ou superior a 1 milhão. Depois, a criação de 10 postos de trabalho em Portugal. Em terceiro lugar, a aquisição de imóveis de igual valor ou superior a 500 mil euros. Este é, sem sombra de dúvida, o principal investimento que os cidadãos estrangeiros fazem. Em quarto lugar, a aquisição de imóveis, cuja construção tenha sido concluída há pelo menos 30 anos ou localizados em zona de reabilitação urbana, no montante igual ou superior a 350 mil euros. Aqui há uma nota de salientar muito importante. As obras de reabilitação, juntamente com o valor da compra do imóvel, têm que ser igual ou superior a 350 mil euros. Se as obras são de 100 mil e o imóvel custou 250 mil, o CEF não se preocupa com isso. O que o CEF verifica é se o total do valor gasto pelo requerente em Portugal respeita aos 350 mil. Ou seja, o valor de compra e o valor da reabilitação, as obras de reabilitação, é que têm que cumprir os 350 mil euros.
Em quinto lugar, a transferência de capitais no montante igual ou superior a 350 mil euros, que seja aplicado em atividades de investigação desenvolvida por instituições públicas ou privadas de investigação científica integradas em sistema científico e tecnológico nacional. Este tipo de investimento tem ganhado alguma dimensão nos últimos anos, mas ainda não é um investimento que tenha que seja muito requerido pelos investidores. Em sexto lugar, a transferência de capitais no montante igual ou superior a 250 mil euros, seja aplicado em investimento ou apoio à produção artística, recuperação ou manutenção de património cultural nacional. Aqui, este investimento, ao longo destes anos todos que trabalho nesta área, só fiz uma vez com o quadro de uma artista, por isso é de todos os investimentos o que menos tem aderência por parte dos investidores. Em sétimo lugar, a transferência de capitais de montante igual ou superior a 350 mil, destinados à aquisição em unidades de participação em fundos de investimento ou fundos de capitais de risco vocacionados para a capitalização de empresas. E, por fim, a transferência de capitais de montante igual ou superior a 350 mil euros, destinados à constituição de sociedades comerciais em Portugal, mas aqui tem que ser conjugada com a criação de 5 postos de trabalho permanentes ou para reforço do capital social da empresa com sede em território nacional, já constituída, com a criação ou manutenção dos postos de trabalho. E, neste caso, tem que ser 5 postos de trabalho permanentes, durante o período mínimo de 3 anos. E aqui vamos falar de algumas notas bastante importantes que estão relacionadas com as principais dúvidas que os clientes têm. Uma das principais questões que os clientes nos perguntam é se é possível adquirir um imóvel em regime de compropriedade, ou seja, o imóvel ser adquirido por mais que um investidor. Alguém se quer pronunciar? Alguém tem alguma ideia se é, se não é possível? Bom, doutora, eu fiz algumas anotações aqui e dentro dessas anotações eu achei algumas observações interessantes, principalmente na questão do reagrupamento familiar, né? Que eu acho que é um dos mais visados aí, acredito eu, aí em Portugal, né? Minha dúvida é, doutora, sobre a questão do tempo de permanência em Portugal. A doutora acho que colocou 2 anos, né? Seria isso? No primeiro cartão de residência, Uhum. ele é válido por 2 anos. E Uhum. durante esses 2 anos, o requerente tem que estar obrigatoriamente em Portugal. Se quiser renovar a autorização de residência, ele tem que estar em Portugal 6 meses seguidos ou interpolado, ou 8 meses interpolados. Tá. Depois desses 8 meses aí, ele pode se ausentar de Portugal ou Pode. necessariamente ele tem que estar morando em Portugal? Não, ele tem que estar obrigatoriamente em Portugal durante os 6 meses seguidos ou 8 meses interpolados. Respeitado este período, ele pode se ausentar de Portugal. Perfeito. Outra observação que eu coloquei aqui, doutora, sobre a questão do Visa Gold, né? Do investimento. Eu teria 2 perguntas para a doutora aí. Primeiro, sobre a questão da naturalização, né? Que eu observei que a partir do 5º ano, o cidadão ele consegue fazer a petição para o processo de naturalização portuguesa, né? Exatamente. É uma das coisas que é um pouco diferente da legislação brasileira, no caso, né? Então, e outra coisa que eu vi aqui é sobre a questão do investimento. Na legislação brasileira é bem separado a questão de investimento, principalmente o investimento comercial e o investimento imobiliário. Para o caso do Visa Gold, os dois se integram em um só ou é dividido a questão do investimento? Peço desculpa, David, não percebi a parte final. Se puder repetir, agradeço. Perfeito. A questão do investimento aqui no Brasil ela é um pouco diferente, né? Okay. Existem 2 resoluções normativas que separam a questão do investimento. Um é o investimento comercial e o outro investimento imobiliário. Em Portugal, a questão do investimento, ela trata das 2 situações ou ela divide
Eu preciso separar a questão comercial e a questão imobiliária. Não, a lei é uma só. A Uma lei é só. só uma, que é a Lei de Permanência em Território Nacional de Cidadãos Estrangeiros, que é regulamentada mas a lei é só uma. E nessa lei regula tanto a parte do investimento através de empresas, como a parte relativa ao investimento imobiliário. E uma outra pergunta que eu ia fazer para a doutora, a questão dos valores. Esses valores de capital externo, eles têm que ser integralizados, suponhamos, se eu queira fazer um investimento comercial. Esses valores eles têm que ser integralizados na empresa. Como seria o procedimento aí, doutora, por gentileza? Assim, mas no âmbito do investimento estrangeiro, no âmbito das autorizações de residência para constituição de empresa, que falámos inicialmente, ou para o âmbito do Golden Visa, com a criação de 10 postos de trabalho. Porque no Golden Visa existe a possibilidade de obter a autorização de residência do Golden Visa através da criação de 10 postos de trabalho. O que é que isso significa? O requerente tem que criar uma empresa e constituir e criar 10 postos de trabalho em Portugal. Mais ou menos igual aqui no Brasil. Se criar 10 postos de trabalho em Portugal... bem parecido um pouco com o Brasil. Exatamente. Está respeitado os requisitos impostos por lei e pode requerer o Golden Visa. Perfeito. Por mim, ok. Obrigado. Ok. Não sei se alguém quer partilhar mais alguma dúvida, alguma experiência, antes de avançarmos. Não sei se alguém tem mais. Vamos então aqui avançar. Dar aqui nota de duas ideias muito importantes que estávamos a falar, que é ao nível da compropriedade. O regime da compropriedade, porque muitas vezes os clientes questionam-nos se é possível 2 irmãos, por exemplo, a comprarem uma só casa e requererem ambos o Golden Visa. Sim, é possível. Ambos os requerentes podem pedir o Golden Visa através da compropriedade do imóvel, sendo que têm que respeitar o valor mínimo de investimento. Se forem adquirir um imóvel para o investimento dos 500 mil euros, ambos os investidores têm então que investir em Portugal 500 mil euros. Ou seja, no total, o investimento tem que ser de 1 milhão de euros. Mas é perfeitamente possível. Também é possível que o investimento seja feito através de uma sociedade de responsabilidade limitada, do qual o requerente é sócio único e com sede em Portugal. Ou seja, é uma sociedade unipessoal por cotas e de qual o requerente é o sócio único e, em vez do investimento ser feito em nome individual, é feito através de uma sociedade unipessoal por cotas. Quais são então os procedimentos para obter o Golden Visa? Tem então que se submeter a candidatura através da plataforma online do CEF, pagamento da taxa de análise, sendo que esta taxa de análise é de 533 euros por cada processo, neste momento, todos os anos são para uma atualização. Depois de analisado o processo pelo CEF, e sendo a candidatura aprovada, é possível então marcarmos uma entrevista numa delegação do CEF. Nessa entrevista serão recolhidos os dados biométricos, como por exemplo a fotografia, as impressões digitais, a assinatura, vão ser recolhidas. Por isso é obrigatório o requerente estar presente. Não é possível de todo o requerente ser substituído por procurador. Porque se vai ser retirada a foto, a assinatura e a impressão digital, todos temos impressões digitais distintas, assinaturas também e fotografias também. Não é possível, então, o requerente, no dia do agendamento, não estar presente. E depois é necessário proceder ao pagamento da taxa de aprovação. E o valor da taxa de aprovação na concessão, ou seja, no primeiro cartão de residência, é de 5.200 euros por cada cartão de residência.
sendo que no segundo cartão de residência a taxa de aprovação da autorização de residência baixa para cerca de 2.600 euros por cada cartão de residência. Portanto, este é uma autorização de residência bastante dispendiosa em termos monetários. E, posteriormente, é emitida, então, a autorização de residência ao requerente. Doutora, quanto é que era a taxa de análise? Eu não sei com quem é que eu estou a falar. João Roque. Boa tarde, João. A taxa de análise, a taxa de análise é de cerca de 530 euros, 533. Ok, obrigado. Cada processo. Ou seja, se o investidor pedir a autorização de residência para ele, juntamente com a esposa e um filho, vai pagar 3 vezes 533 euros. Ok, obrigado. Nada. Agora deixo-vos aqui um bocadinho dos dados estatísticos do CEF, de acordo com o último relatório anual do CEF. 9.767 é o número das autorizações de residência concedidas e continuam-se a liderar a China e o Brasil e a Turquia, continuam a ser os 3 países que lideram os rankings das autorizações de residência. 16.615 reagrupamentos familiares. Ao nível de aquisições de imóveis, como podem ver, é o tipo de autorização de residência que continua a ser o preferido pelos investidores. Depois, a transferência de capitais de um valor de 1 milhão também cresceu para 578 processos. A criação de 10 postos de trabalho atualmente são 19 processos e autorizações de residência concedidos, e este valor gigante é o total do investimento realizado em Portugal entre 2012 e 2021 ao nível de Golden Visa. Mas foi aprovado um decreto-lei, o decreto-lei número 14/2021, de 12 de fevereiro, que alterou as condições de acesso ao programa do Golden Visa, que terá efeitos a partir de 1 de janeiro de 2022. Esta alteração foi tomada para promover o investimento nos territórios interiores e, sobretudo, nas regiões autónomas da Madeira, dos Açores, e também para promover a reabilitação urbana, património cultural e atividades de valor ambiental e social. As novas regras serão aplicadas a todos os pedidos de Golden Visa apresentados a partir de 1 de janeiro de 2022. No entanto, há algumas ressalvas que temos que fazer. Estas novas regras, que já foram aprovadas, mas que entrarão em vigor a 1 de janeiro, não se aplicarão à renovação de autorizações de residência. Ou seja, se o investidor já tenha o processo aprovado, já tenha a autorização de residência aprovada, já tem a concessão feita, e se vai renovar o cartão, ele não se fará sujeito às novas regras que vão vigorar a partir de 1 de janeiro. Ou também não se aplicará as novas regras à concessão ou renovação de autorizações de residências para reagrupamento familiar, quando o requerente principal tenha requerido a autorização de residência antes de 1 de janeiro. Ou seja, estes processos continuam-se a reger pela lei atual. Só os processos que deem entrada a partir de 1 de janeiro de 2022 é que se regirão de acordo com a nova lei. E que alterações é que são estas? A nível do imobiliário, visou-se aqui, ao nível do imobiliário, promover o investimento no interior do país e também nas regiões autónomas dos Açores e da Madeira. Portanto, a partir de 1 de janeiro, só poderá ser feito o investimento via Golden Visa nestas regiões interior e Açores e Madeira. Lisboa, Porto ficam completamente vedados e quase todo o litoral fica completamente vedado ao investimento pelo Golden Visa. Ao nível da transferência de capitais, deixa de ser 1 milhão e passa a ser 1,5 milhão. É bastante também significativo. Ao nível da transferência de capital para Portugal, para a aquisição de unidades de participação em fundos, terá um montante mínimo de investimento de 500 mil euros em vez dos 350 mil. É uma diferença de 150 mil euros ao nível do investimento pela transferência de capitais para Portugal.
A nível da constituição de sociedades, passa a ser um investimento de 500 mil euros em vez de 350 mil euros, ou seja, um incremento também de 150 mil euros. Ao nível da transferência de capital para atividades de investigação, passa a ser um investimento também de 500 mil euros em vez dos 350 mil euros, também um incremento. E desta forma, estas são as alterações que irão vigorar a partir de 1 de janeiro de 2022 ao nível do Golden Visa. Estas alterações são só ao nível do Golden Visa, não são ao nível das outras autorizações de residência, não, é só para esta autorização de residência em concreto, e com isto o nosso legislador visou aqui priorizar o investimento nas regiões do interior em detrimento das regiões do litoral que já estão bastante massificadas. Desta forma, terminamos assim a nossa apresentação. Se tiverem alguma questão, abro aqui o debate, seja por via de chat, seja podem ligar o microfone e expor a questão diretamente. Obrigada a todos. Boa tarde novamente, doutora Fátima. Posso fazer uma questão? Claro que sim. No âmbito, se nós apresentarmos aqui para análise através da plataforma ARI, antes do final do ano, um processo, automaticamente conta essa data, certo? Exatamente, se for submetido até 31 de dezembro de 2021, esse processo estará sujeito à lei atualmente em vigor. Mesmo que a análise e a decisão depois de indeferimento ou deferimento seja posterior. Exatamente, o que conta é a data da submissão. Aqui, quando nós submetemos o processo e depois o tempo de resposta está muito demorado? Não, isso até menos de um mês, pelo menos o último que submetemos, demorou menos de um mês. A análise e o pagamento da taxa de análise. Não é, essa é a fase que menos costuma demorar. Ok. Obrigado. Bom, eu acho que eu vou fazer uma pergunta. Posso fazer? Claro. Bom, doutora, eu vi num ranking aí que a doutora colocou que os brasileiros hoje são o segundo maior volume de estrangeiros em Portugal. O que a doutora imagina que se refere a isso? O que vocês imaginam? Por que essa alta crescente de brasileiros querer se estabelecer no Brasil, em Portugal? Sabemos que a língua, né, materna, né, e sabemos também aqui no Brasil que a demanda é gigantesca pela facilidade da língua, mas da visão da doutora, o que a doutora imagina nessa questão do Brasil hoje ser o segundo país com maior número de estrangeiros, aliás, Portugal ter o Brasil como o segundo maior número de estrangeiros hoje aí? O David está-nos a questionar sobre qual é o nosso entendimento ao nível de o Brasil ser o segundo país ao nível do maior número de autorizações de residência. E o que a doutora vê nisso daí também? O que a doutora vislumbra nisso? É assim, eu acredito que a grande maioria dos brasileiros vê Portugal como um país atrativo por dois grandes motivos. Pela segurança que em Portugal existe, e por causa da língua, porque a língua, basicamente, é a mesma, o que facilita as coisas. E acho sinceramente que o Brasil vai continuar a ter uma expressão bastante significativa ao nível das tabelas do CEF, ou seja, até acredito mesmo que ultrapasse a China. Os brasileiros cheguem a ultrapassar a China. Sim. Interessante. Eu já não sabia que a China tinha esse percentual de números grande aí em Portugal. A senhora trouxe uma observação interessante. Temos aqui algumas questões no chat, as do João Conde, a dizer as alterações previstas para 2022 quanto ao valor da aquisição de imóvel aplica-se a todos os imóveis ou apenas aos destinados à habitação? As alterações que irão vigorar a partir de 1 de janeiro de 2022
aplicam-se a todas as aquisições que venham a ser efetuadas no âmbito do Golden Visa, sejam eles para habitação própria e permanente, sejam eles para habitação secundária, sejam eles para outra finalidade. João, não sei se ficou esclarecido. Doutora, eu tenho uma pergunta, posso falar? Sim, sim. Em relação ao início do processo, aqui no Brasil, existe a possibilidade dos estrangeiros que estão nos seus países de origem, né, pelo mundo, solicitar inicialmente o processo no consulado, que nós chamamos aqui de visto consular. Depois de aprovado, é que os estrangeiros entram no Brasil, ingressam, e chegando aqui faz apenas o registro do visto, né, para ter a RNM, que aqui é a nomenclatura que a gente dá aqui para o registro de estrangeiro, documento, né? Em Portugal também funciona assim. É possível que um brasileiro que esteja aqui no Brasil inicie o processo no consulado e, após aprovado, ingresse no território português? Existe também essa possibilidade? É possível um cidadão, imaginemos um cidadão de nacionalidade indiana, pedir uma autorização de residência no Brasil e depois de concedida a autorização de residência no Brasil, se pode perfeitamente pedir uma autorização de residência em Portugal. Entendi. Obrigada, doutora. Nada. Temos aqui mais uma questão. About the lake. Da Link Capital. What are you doing about the lake in the CEF? Thanks, Jay. Pois, o Jay está a perguntar o que é que nós estamos a fazer neste momento ao nível de agendamentos no CEF em Portugal. Eu posso partilhar com vocês a minha experiência diária. Todos os dias, às 8 da manhã, eu pego no telefone e ligo para o CEF. Eu tento, há dias que eu chego a tentar 50 vezes, pelo menos, sem sucesso, sem sucesso. Acho que há pessoas aqui a partilharem a mesma experiência que eu, mas eu neste momento eu preciso fazer alguns agendamentos de clientes e eu já não sei o que é dizer aos clientes, porque não há vagas, neste momento só há vagas para asilos, para aquela situação das universidades de Coimbra e para as pessoas que entrem em Portugal com visto, ou seja, para os outros tipos de autorizações de residência não há de todo vagas. Por exemplo, eu preciso fazer neste momento 7 reagrupamentos familiares e não consigo. Todos os dias ligo e não há vagas, não há perspectiva de quando irão abrir, não há. É um bocadinho frustrante e desanimador, mas temos que continuar a lutar todos os dias a fim de conseguir uma vaga no CEF. Não sei se tem mais alguma questão, antes de avançarmos para... Sim, David. Doutor, eu vi que realmente a questão do self aí é um pouco delicada, né? Eu acho que não foge muito também aqui da Polícia Federal, né? Eu e a doutora Clariane compartilhamos isso, que literalmente de uns tempos para cá, nós visualizamos a dificuldade de conseguir um atendimento junto ao órgão correspondente que faz o registro dos vistos aqui no Brasil, ou seja, a Polícia Federal. Principalmente a Superintendência da Polícia Federal de São Paulo, né? Nós estamos aí há quase 20 dias, 30 dias, né, doutora Clariane, tentando aí, ou mais, né, tentando alguns agendamentos aí, e infelizmente está sendo muito difícil. A demanda é gigantesca, né, só que o número de vagas é pequeno. Eu não sei se depois a doutora Clariane quer fazer uma observação também. Parece que lá o CELF, né, ele se encontra na mesma dificuldade, né, para a questão desse tipo de serviço, né? Sim, aqui no Brasil, diferente de Portugal, pelo que eu observei, que é por telefone, né? Aqui existe um sistema informatizado, onde nós acessamos, colocamos os dados do protocolo que já iniciamos o processo e tentamos agendamento. E nós temos uma equipe que faz isso,
que fica o dia inteiro tentando, inclusive o David ainda às vezes tenta, eu aqui também, às vezes eu entro, deixa eu ver se tem agendamento, porque nunca tem, é bem complicado, nós estamos aí com mais de 40 só em São Paulo, né, para agendar, e a dificuldade eu acredito que seja por conta da pandemia mesmo, né, o atendimento está bem reduzido, acredito que logo isso volte ao normal, não sei se aí refletiu por conta da pandemia também em Portugal, mas aqui com certeza foi por causa da pandemia que houve essa diminuição, né, do atendimento mesmo no órgão. Aqui em Portugal existe marcações por telefone, mas também existem marcações online no site do CEF. Por exemplo, as marcações para a manifestação de interesse, as marcações para o Golden Visa são feitas no site respectivo do tipo de autorização de residência, nem tudo é por telefone. Mas atualmente não há vagas, não havendo vagas não conseguimos avançar aqui nos processos. Sim. Não sei se mais alguém tem alguma questão. Se não tivermos mais nenhuma questão aqui relativamente a este âmbito, se calhar avançaríamos aqui. O Carlos também está aqui a colocar uma questão. Serão transferidos para Portugal. Como é que os valores são transferidos para Portugal? Uma excelente questão. Os valores têm que ser obrigatoriamente transferidos da conta estrangeira do cliente, ou seja, imaginemos que o cliente é brasileiro, tem uma conta bancária no Brasil, ele tem que criar uma conta bancária em Portugal e tem que transferir o dinheiro para a conta bancária portuguesa dele. Não é possível, aliás, é possível e já aconteceu, mas o CEF não aceita que o investidor estrangeiro transfira diretamente da conta estrangeira do cliente do Brasil, imaginemos, para a conta bancária portuguesa do vendedor do imóvel. Não é possível. Se acontecer, tem que se restituir o dinheiro, o vendedor tem que restituir o dinheiro ao comprador e o comprador tem que fazer novamente uma transferência para a conta bancária portuguesa dele e depois da conta bancária portuguesa dele para a conta do vendedor. Porquê? Porque o CEF exige-nos um documento emitido pelo banco a dizer que entrou na conta bancária do cliente na data, numa determinada data, 500 mil euros e que numa outra data foram transferidos para a conta bancária do vendedor o preço do imóvel. Ou seja, isto é a forma que nós temos de comprovar junto do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras que o investimento se realizou em Portugal. Para além do contrato de promessa, que também podemos usar, da escritura pública de compra e venda, da certidão permanente, da caderneta predial do imóvel, mas é obrigatória a declaração bancária a atestar tudo isto. Não sei se consegui responder, Carlos. Ótimo. Doutora, deixa eu fazer uma observação nessa questão. O brasileiro, ele consegue abrir uma conta bancária em Portugal sem ter a autorização de residência? Sim. Eu neste momento estou a abrir uma conta bancária, nem de propósito, para uma cidadã brasileira que se encontra em São Paulo e ela está em São Paulo e não tem autorização de residência em Portugal. E hoje nós estamos cá e através de procuração autenticada pela Embaixada e com a apostilha da AIA, nós conseguimos abrir a conta bancária dela em Portugal. Interessante. Aqui no Brasil já é diferente, você encontra bastante dificuldade para essa questão de abertura de conta bancária para cidadãos estrangeiros. Há países que não... o Brasil até é um país que não conseguimos fazê-lo, mas, por exemplo, nós temos clientes que são oriundos da Turquia, Dubai, e é um bocadinho mais complicado de abrir. Realmente. Há países já nacionalidades, o Irão está fora de questão,
o Iraque está fora de questão, não é de todo possível abrir a conta bancária deles cá. São os países de risco, não é de todo possível. Perfeito. Doutora Fátima, já agora, qual é a entidade bancária aqui em Portugal que está mais fácil de abrir conta para cidadãos estrangeiros? Ao nível brasileiros, eu trabalho com o Milênio, não querendo fazer aqui. Sim, porque eles não nos pagam nada, mas ao nível de cidadãos brasileiros é com esse banco que trabalhamos. Ao nível de cidadãos do Dubai, Turquia, trabalhamos com a Caixa. O Santander tem tentado levantar algumas questões. O Santander não abre. Ok, obrigado. Nada. Se não houver então aqui mais questões, avançaríamos então para a parte da conferência da Brasil Visa, que ficará a cargo do David e da doutora Clariana, e passaria então de seguida a palavra a eles. Eu acho que eu vou começar, pode ser, David? Depois Pode, você... Pode, à vontade. Bom, vou fazer primeiramente, né, bom dia a todos presentes. Vou fazer uma breve apresentação aqui da nossa empresa. Meu nome é Clariane, eu sou advogada especialista no direito migratório. Já atuo nessa área desde 2014. Fiz uma parceria com o David, né? Abrimos a empresa há 1 ano. É uma empresa nova, porém, tanto eu quanto o meu sócio que está aqui presente, já trabalhávamos nessa área, já temos uma bagagem bem grande dessa área migratória, né? O Brasil, atualmente, a lei que edita as questões migratórias, ela é bem recente, foi editada em 2017. Anteriormente, nós tínhamos a lei 6.815, que ela foi editada no ano de 1980, e a lei que é 13.445 de 2017, ela trouxe várias alterações, né, para a questão imigratória. Eu vi que a doutora elencou todos os tipos de vistos, né, que existem em Portugal. Aqui é impossível a gente fazer numa live, porque existem centenas. Nós separamos alguns vistos mais usuais, né, os principais, para passar resumidamente, né, para quem tem interesse e não se enquadrou nessa questão, que está aqui presente ou que vai assistir posteriormente, peço que procure a nossa empresa, né, vamos deixar os contatos, para que a gente faça análise do caso, porque realmente são diversos, existem, assim, além da lei 3.445, existem diversas, né, centenas, portarias, resoluções, então seria impossível abordar todos esses temas aqui. Eu vou começar aqui pelo tópico da reunião familiar, que é um nome diferente, a nomenclatura é a reagrupamento familiar, né, que é a reunião familiar, onde o estrangeiro que possui um familiar brasileiro ou um familiar que já tenha residência aqui no Brasil, ele é chamado para obter autorização de residência. Isso inclui esposa, convivente em união estável, filho, pai, mãe, avô e irmão. Da linha colateral, somente irmão, não se estende a primos, tios. Para no irmão, que é do 1º grau, né? Então, quais os requisitos básicos, né? A gente também tem uma listagem aqui de documentos, mas o que a gente sempre, quando um cliente estrangeiro nos procura, qual a documentação que eu preciso? A gente sempre orienta, traga de Portugal, por exemplo, vou falar aqui de Portugal porque é atinente, né? Traga do seu país de origem antecedentes criminais e certidão de nascimento apostilado. Chegando aqui, a gente faz a tradução por um tradutor público juramentado. Esses são os documentos base para praticamente todos os tipos de autorização de residência, exceto, por exemplo, o visto de trabalho, que o David vai abordar, que requer alguns documentos complementares, mas no caso da reunião familiar que eu estou abordando agora, são esses 2 documentos e vem para o Brasil. Aí, chegando aqui, os demais documentos a gente providencia aqui, seja por casamento, seja uma certidão de nascimento, os antecedentes criminais aqui do Brasil, diversas declarações que a Polícia Federal exige, nós que fazemos, né? Então, a documentação é bem simplificada do que tem que trazer do país de origem. Basicamente, a reunião familiar é isso. Atualmente,
mesmo que você não seja casado, mas que você conviva em união estável, pode ser feito por cartório ou por decisão judicial. Nesse caso, eu que sou a responsável do jurídico aqui da empresa, então nós entramos com uma ação judicial, né, onde o juiz homologa essa união estável e é aceito pela Polícia Federal, ou em cartório. A diferença é que se é feito por cartório, a documentação é um pouco mais maior, né, a documentação exigida. Quando é por uma decisão judicial ou por casamento, aí a documentação é mais simplificada. Em relação à reunião familiar, não sei se alguém tem alguma dúvida aqui presente, porque aí eu vou fazendo por tópicos e fazendo as perguntas, né? Acho que não, né? Não sei se tem alguém interessado em vir para o Brasil, enfim. Bom, eu vou falar um pouquinho aqui também em relação ao visto de trabalho. O visto de trabalho, ele é iniciado, né, por uma plataforma digital. O estrangeiro ele pode estar no exterior quando a gente inicia o processo ou estar aqui no Brasil, mas existem alguns requisitos, né? Os documentos básicos que eu já falei, que antecedentes criminais e certidão de nascimento sempre vai precisar. Além disso, ele vai precisar comprovar que ele tem experiência profissional na área, que ele vai trabalhar no Brasil, e ele precisa também ter uma carga em relação a questões educacionais. Aí vai depender da quantidade que ele tem de experiência interligada com a questão do nível de escolaridade que ele tem. No caso, quem tem mestrado ou doutorado ou algum nível superior a isso, não precisa comprovar nenhuma experiência profissional. Agora, se for uma graduação, precisa comprovar a experiência profissional de 2 anos. Essa experiência profissional e a graduação tem que estar diretamente relacionada ao trabalho que ele vai exercer aqui no Brasil. Por exemplo, ele vai exercer a função de engenheiro no Brasil. Ele precisa ser graduado em engenharia e ele precisa ter 2 anos de experiência em engenharia, exceto se ele tiver doutorado ou mestrado. Aí, nesse caso, não vai precisar. Por exemplo, se a pessoa vai exercer uma função aqui no Brasil que não exige um grau superior, aí, neste caso, ele tem que ter, no mínimo, 12 anos de escolaridade, que seria o ensino fundamental e médio aqui no Brasil, né? E mais 4 anos de experiência profissional na área onde ele vai atuar aqui no Brasil. Nós iniciamos o processo via online, anexamos todos esses documentos que tem que estar comprovada essa questão da experiência profissional, a questão do nível superior ou de escolaridade e os demais documentos. Instruímos o processo. O Ministério da Justiça, ele vai deferir ou não o processo ou cair em alguma exigência. Ele deferindo, o estrangeiro estando fora, ele vai até o consulado, né, ele vai conseguir um visa application para entrar aqui no Brasil. Chegando aqui no Brasil, ele vai registrar esse visto. Em caso de visto que é iniciado lá no consulado. No caso do visto de trabalho, ele, com o Diário Oficial, essa decisão vai ser no Diário Oficial, ele consegue registrar o visto dele e vir para o Brasil. Ele estando no Brasil, preenchendo todos esses requisitos, também é possível. A lei traz essa possibilidade. Bom, eu separei alguns tópicos aqui em relação ao visto de estudo, ao visto de investimento, e eu vou abrir para o David poder falar um pouco. Se vocês tiverem alguma pergunta em relação ao visto de trabalho, podem perguntar. Bom, acredito que não, doutora. Bom, primeiramente aí, bom dia aos seguidores aí que estão aqui no Brasil, né? Que agora são 11h37 aqui no Brasil. E boa tarde aí para quem está em Portugal, né? Bom, meu nome é David, junto com a doutora Clariane, eu faço parte aí da Brasil Visa, né? Uma empresa nova aí no segmento, né? Como ela disse anteriormente, nós já temos experiência do passado da questão para imigração e aí juntamos as forças, né, de conhecimento, tanto ela na parte matrimonial quanto eu na parte de autorização de residência junto ao órgão correspondente aqui, que é a Polícia Federal, né? Então, ela fala um pouco também sobre as questões do visto de trabalho, sobre a questão matrimonial, né? Sobre a questão da Lei 13.445, né? Que é uma lei nova, que veio aí auxiliar
muitos estrangeiros, porque até então nós tínhamos uma lei de 1980, que é da época da ditadura, né? Então, essa lei agora trouxe bastantes benefícios aos estrangeiros. Uma coisa que eu ia deixar abordado aí é sobre a questão da nova lei, que o chamante não pode ser o chamado. O que significa isso? Por exemplo, se eu sou estrangeiro, português, e eu sou casado com uma brasileira, e eu tenho um filho português, eu não posso chamar ele. Por quê? Porque eu já fui chamado pela minha cônjuge, no caso, minha esposa. Então, infelizmente, nós vemos isso, uma certa falha aí na legislação, né? Porque eu acho que, nesse caso, do meu ponto de vista, poderia trazer o filho, né? Por mais que o filho não seja direto com a minha esposa atual, mas ele faz parte do vínculo familiar, né? Outra questão da observação que a doutora colocou, que realmente aqui no Brasil nós temos muitos problemas, principalmente com cidadãos portugueses, sobre questões de documentações. O consulado português aqui no Brasil, principalmente agora nessa época de pandemia, está restringindo muito questões de atendimento. Já tinha uma certa dificuldade. Nós aqui trabalhamos também na questão de emissão de passaportes portugueses para cidadãos portugueses, e esses passaportes demoram meses para chegar, né? E isso sem contar as outras documentações, como a doutora Clariane mencionou, sobre documento de filiação, uma certidão de nascimento, ou a inscrição consular que é emitida pelo órgão, né, que é o consulado português, ou até mesmo o atestado criminal. Então, aqui nossa empresa, ela começa na parte da autorização de residência, desde lá do início, onde o estrangeiro está, né? Por quê? Porque para quando ele vir ao Brasil, ele já vem com as documentações corretas, né? Documentações, elas estando apostilada, caso o país faça parte do Acordo de Haia, caso não faça, legalizado pela repartição consular brasileira. Mas especificamente aí a questão portuguesa, que hoje é o mérito da nossa live, né? Eu vou abordar aqui a questão do investimento, né? Como a própria doutora Fátima mencionou aí, algumas coisas são bem parecidas com a legislação brasileira aqui para a questão de investimento, né? Só que aqui nós dividimos o investimento comercial, né? Quando uma pessoa vem ao Brasil para investir comercialmente em empresa, né? Em comércio, e até então uma nova resolução normativa, né? Que é a resolução normativa 36, né? Que na própria legislação fala que a legislação 3.445 fala que a propriedade de bens não dá condição de autorização de residência. Mas o Conselho Nacional de Imigração, juntamente com seus integrantes lá, redigiram fizeram uma resolução normativa específica para isso. Por quê? Porque a demanda de estrangeiros vir ao Brasil para comprar um imóvel. Então, não era justo, nem o meu ponto de vista também, não acho justo um estrangeiro vir ao Brasil, né, comprar um imóvel e não poder morar no imóvel, né? Então, ele, por exemplo, uma questão clara aí, um visto de turismo, um português vir ao Brasil. Outra observação que eu quero deixar claro aqui é que o português, ele não precisa de visto para entrar no Brasil. Só que quando ele entra em território brasileiro, ele é qualificado como turista. E aí ele tem um tempo para ficar no Brasil, que aí depois de uma outra live eu abordo isso, que eu acho interessante, porque hoje a demanda de infrações cometida por estrangeiros por ilegalidade, pelo tempo de estada no Brasil, é muito grande. Mas eu acho que esse é um assunto para a gente abordar numa próxima oportunidade, né? Sobre sanções administrativas que um estrangeiro pode sofrer em território brasileiro. Mas voltando à questão do investimento. Então, nós temos a resolução normativa 36, que aborda isso. O quê? Que o estrangeiro, ele adquirindo uma propriedade de bens em território brasileiro, que seja superior, igual ou superior a R$1 milhão, ele consegue a sua autorização de residência. Mas vale ressaltar que existe um inciso na própria legislação, na resolução normativa, que fala que é dividido por regiões dentro do Brasil. Então, por exemplo,
Aqui no Brasil nós temos a região Sudeste, Centro-Oeste, Nordeste e região Norte, né? Para as regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste, é exigido o quê? Um investimento de capital exterior para a aquisição de imóveis no valor de igual ou superior a R$1 milhão, tá? Para regiões Norte e Nordeste, esse valor cai em 30%, que seria R$700 mil, tá? Isso nós estamos falando sobre a questão do investimento imobiliário. Então, o que acontece? Por exemplo, um exemplo claro aqui, se um português queira vir ao Brasil e adquirir um imóvel, o que ele precisa fazer primeiramente? Primeiro, escolher o imóvel, correto? E aí, escolhendo o imóvel, ele vai ter que o quê? Aplicar esse valor, procurar a sua instituição financeira, né? E aí aplicar esse valor nessa transação até um banco brasileiro, né? E aí depois fazer aquisição desse imóvel. Lembrando que o imóvel não precisa ser já um imóvel construído, pode ser um imóvel na planta, ok? Sobre essa questão. A questão do investimento comercial para o estrangeiro que queira investir comercialmente aqui no Brasil, vale ressaltar o quê? Que é bem parecida com a legislação portuguesa, sobre a questão, até a doutora Fátima colocou, que tem que ter no mínimo, né, doutora Fátima, gerar 10 empregos, correto? Isso, né? Certo. Aqui no Brasil, nós não colocamos em números, mas em sim em porcentagem, tá? Então, assim, teria que ser 70% acima de mão de obra, tem que ser brasileira, tá? Então, assim, pode ter mão de obra estrangeira, mas desde que a mão de obra brasileira seja superior a isso. Por que o governo brasileiro fez isso? Por questões de outras nacionalidades, a pessoa abria um comércio e no comércio ficava, ou a empresa ficava só a família, ou ficava só pessoas da nacionalidade do investidor. E o Estado brasileiro quer isso. O Estado brasileiro quer que venha o capital externo, que venha para investir, né? Mas que tenha geração de emprego para cidadãos brasileiros, tá? Outra coisa, vou abordar até a questão da naturalização, mas aí depois, numa outra live, nós podemos aprofundar isso, né? Que eu acho interessante também, né, doutora? Bom, depois de uma outra live, doutora, nós podemos abordar a questão da naturalização brasileira quanto à portuguesa, né? Mas hoje, sobre a questão do investimento comercial, ele entra com uma autorização de residência, tá? Com 3 anos, e depois ele passa para indeterminado, tá? E aí, consequentemente, ele também pode pedir a naturalização brasileira, mas isso num processo mais adiante, numa questão de permanência. Lembrando que aqui em território brasileiro, o estrangeiro, para alguns vistos, né, ele não precisa ter residência fixa no Brasil, mas ele precisa, pelo menos, entrar em território brasileiro uma vez a cada 2 anos. Se ele não faz isso, o que acontece? Acontece o seguinte, ele perde essa autorização de residência, conforme que está no artigo na Lei 3.445. Porém, ele tem o direito a uma ampla defesa para que ele não perca isso. Mas nós aqui da Brasil Visa, né, orientamos, enquanto o trâmite do processo estiver dentro do órgão, no caso o Ministério da Justiça, junto com o Conselho Nacional de Imigração, e caso o estrangeiro esteja no Brasil, a gente pede para que ele não se ausente do Brasil para as questões, se possíveis, diligências por parte da Polícia Federal ou por parte até do próprio Ministério da Justiça, que agora voltou, né? Que antes o governo atual tinha extinto o Ministério do Trabalho e agora o governo atual voltou com o Ministério do Trabalho, que é o que era responsável antigamente para as questões de aprovação de atividade laboral, ou seja, vistos de trabalho aqui no Brasil. Bom, eu não sei se a doutora Clariane quer fazer mais alguma observação ou se tem alguma pergunta sobre o caso, né? Fiz assim um breve resumo, como mesmo a doutora Clariane disse, existem várias autorizações de residência no Brasil, né? Se formos abordar
todas elas aqui, acho que a live não daria para a gente continuar, mas e dentro delas existem resoluções, portarias, como a doutora mesmo mencionou, existem acordos bilaterais, vou dar um exemplo para todos aí, o acordo Mercosul, onde cidadãos que fazem parte do acordo Mercosul, dentre eles Chile, Bolívia, Paraguai, eles conseguem uma autorização de residência sem precisar passar pelos trâmites laborais, né? Por exemplo, um investidor argentino, ele não precisa entrar com visto de investimento, ele pode utilizar esse acordo, né? Eu, no meu ponto de vista, por nós sermos um país co-irmãos, né? E temos uma questão migratória muito forte, né? Principalmente hoje que é notório a ida de brasileiros a Portugal, como mesmo a doutora mencionou, esse é o segundo maior país em termos de migração dentro do território português, que somos nós brasileiros. Eu acho que poderia ter algum acordo, né, nessa questão migratória para cidadãos brasileiros e portugueses, né? Porque a colônia portuguesa no Brasil é forte, é grande, né? Não é hoje a maior, né? Nós temos dentre elas a venezuelana, temos a haitiana, né? Mas a questão portuguesa é muito forte pelo fato de muitos portugueses vir ao Brasil há 50, 60 anos atrás. Bom, eu fico à disposição, se tiver alguma pergunta, ou se propriamente a doutora Clariane quiser fazer uma observação, eu deixo aí o espaço vago. E obrigado. Iríamos então aqui abrir a sessão de debate. Já temos aqui uma questão no chat da Link Capital. Questiona se alguém quiser criar uma empresa com 100% de trabalhadores brasileiros, existe algum valor mínimo de investimento? Sim. Então, eu esqueci a questão de abordar o valor de empresa, tá? Eu vou até colocar um pouco aí à frente, porque nessa área aqui eu sou especialista aqui na empresa, né? O valor mínimo é R$500 mil, tá? Para fazer o investimento, ok? Porém, sobre questões de investimento tecnológico, startup, esse valor reduz para R$250 mil, tá? Então, o estrangeiro ele pode tanto utilizar os dois valores para questões de R$500 mil para uma empresa, né, um comércio, né, e para uma questão tecnológica R$250 mil. Eu posso acrescentar um pouco em relação a essa questão que foi perguntada. É importante ressaltar que é por estrangeiro esse valor que o David acabou de citar, tá bom? Se forem 2 estrangeiros, esse valor dobra. É como em Portugal. Ok. Não sei se alguém quer questionar, fazer mais alguma questão. A própria doutora mesmo, que se a doutora quiser abordar algum tema, alguma situação que a doutora queira colocar aí, uma observação, fica à disposição, viu, doutora? Eu gosto de partilhar experiências positivas e gostei de ver a abertura de Portugal aos cidadãos de nacionalidade brasileira e ver que no dia em que foi publicitada a reabertura das fronteiras aos cidadãos brasileiros, começaram a chover contactos para vistos, autorizações de residência, nacionalidades, e certamente a obtenção de nacionalidade portuguesa e brasileira poderá ser um tema bastante interessante para abordarmos numa próxima webinar ou até numa conferência, porque é um tema
bastante interesse e com bastante procura por parte dos clientes. Uhum. Eu acho que chegou 2 mensagens aí, viu, doutora, no chat aí, ó. Sim, era por pessoa que a Link Capital estava aqui a questionar. Uhum. E aqui no Brasil, nós temos um acordo, né, entre Brasil e Portugal sobre, nós conversamos, eu e a doutora Clariane, né, doutora, sobre aquela questão de, não a opção de nacionalidade, seria a É igualdade igualdade de de direitos. direitos. Igualdade de direitos. Então, aqui, cidadãos portugueses, eles podem pedir a igualdade de direitos, tá? Só que leva um processo, um tempo. Acredito que em Portugal também deva ter isso, não? Sim. Ao Estatuto da Igualdade. O Estatuto da Igualdade entre Portugal e o Brasil. Uhum. E dentro até da nossa empresa, doutora, uma observação que eu venho notado aqui, a frequência gigantesca de cidadãos brasileiros querendo ir para Portugal, né? A demanda é muito grande, né? Eles querem ir pelo fato, principalmente da língua, né? E propriamente dito, a segurança que a doutora mencionou aí. Então, assim, hoje posso dizer assim que, pelo menos dentro da nossa empresa, a gente só perdemos para os Estados Unidos e Canadá, né, para cidadãos brasileiros querer morar em outros países, porque a porta de entrada para nós brasileiros, né, é Portugal, né? Eles estão apaixonados por essa questão de ir para Portugal. Então, a live é muito boa, principalmente a doutora abordou bem aí, que eu acredito que tenha bastantes brasileiros compartilhando dessas informações, desses conhecimentos específicos da doutora, de como ir para Portugal e como se estabelecer em Portugal, né? Existe uma legislação, então, é o que eu, como eu sempre digo, quando você for querer ter ideia de morar em outro país, ter um conhecimento específico, não precisa ser específico pela legislação do país, mas procurar um profissional da área para esse profissional te orientar, até mesmo antes de você sair do país. Para quê? Principalmente sobre as questões documentais. Verifico, vou só ver aqui se existe mais alguma questão antes de... Temos aqui mais uma questão, que refere, questiona a Link Capital se existe diferença entre os diferentes estados no Brasil, se a lei é aplicável para todos os estados, apesar da diferença entre o sul e o norte. Bom, você quer responder, doutor Clariane, ou eu falo? Desculpa, para mim cortou. Doutora, pode repetir? Caiu minha conexão. Claro que sim, claro que sim. A Link Capital questiona se existe diferença entre os diferentes estados no Brasil, se a lei é aplicável a todos os estados, apesar das diferenças entre o sul e o norte, ou seja, se existem diferenças de lei para os diferentes estados. Sim. Não existe nenhuma diferença, é uma lei federal, né? Então, ela é aplicada em todo o território nacional. Entretanto, a própria legislação de 2017, existe um artigo que fala que cada unidade da Polícia Federal, ela tem a circunscricionariedade de poder solicitar documentos que eles acharem convenientes. Então, essa lei, ela traz uma documentação específica, mas, por exemplo, em São Paulo, o delegado da Superintendência aqui de São Paulo pede alguns documentos que em outros estados não pedem. No Rio de Janeiro, pedem alguns documentos que aqui não pedem. Essa é a diferença, mas a base da lei, ela é aplicada em todo o território nacional. Ok. Penso que desta forma conseguimos responder aqui a esta
questão, exatamente, a Link Capital agradece o esclarecimento. Se alguém pretende fazer mais alguma questão, peço então que ligue o microfone e questione diretamente. Não havendo mais questões, gostaríamos aqui de agradecer em especial à doutora Clariane e ao David pela participação ativa que tiveram neste webinar. Obrigada e esperemos que seja para repetir de futuro. Agradecer a todos os presentes, vão receber a apresentação via e-mail, para também ficarem com algum material informativo para de futuro, e qualquer questão que tenham também deixo aqui no chat o meu contacto e podem entrar em contacto para qualquer esclarecimento. Bem, gostaria de agradecer também, doutora, a oportunidade, né, que a doutora nos deu aqui de participar dessa live. Eu, particularmente, é a primeira vez que participo de uma live, né, achei bem interessante, o vídeo já tem uma experiência maior nisso, então eu agradeço muito pelo convite, tá, doutora? Obrigada a nós. Obrigada a nós, foi um prazer. Nós também vamos partilhar o webinar nas nossas redes sociais, foi por isso que também gravamos, para que seja possível chegar a maior número de pessoas, a quem não pôde estar presente, mas pretende visualizar e obter mais informações, e penso que desta forma conseguiremos aqui também chegar a um maior leque de pessoas e também ajudar quem precisa e trabalha nestas áreas. Perfeito. Bom, eu quero agradecer a todos, né? Principalmente aí a doutora Fátima, né? No qual eu já faço algumas tratativas há um bom tempo, né? Agradeço as perguntas, agradeço a oportunidade, espero que seja a primeira de muitas, né? Temos muitos temas para ser abordados, né? Então, a live hoje foi uma questão mais resumida, principalmente aqui da questão da legislação brasileira, e esperamos que chegue essa informação no maior número de pessoas possível, e caso alguém tenha mais dúvida, que entre em contato com nossa empresa está 100% disponível para atender. Obrigado a todos. Obrigado.